Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mais aí sobre o empate de São Paulo e Curitiba pela terceira rodada do Brasileiro e as últimas do Tricolor que enfrenta amanhã o Tolima pela Copa Sul-Americana. Então, vamos embora pro vídeo. Podemos dizer? O São Paulo fez 4 pontos, Botafogo e Coritiba. Tinha que fazer pelo menos 5. O São Paulo ainda pode ser ultrapassado. Fazer pelo menos 5, né? Ainda pode ser ultrapassado porque tem Atlético contra Atlético daqui a pouco. De qualquer forma, é aquilo, né? Em relação ao São Paulo, entre a estreia contra o Botafogo e o jogo com o Curitiba, o São Paulo jogou pior contra o Curitiba, mas fez 1 ponto e não fez 0. E 1 ponto faz toda a diferença quando você joga fora de casa, inclusive em relação à tabela. Agora, hoje a gente vê, né, uma diferença. Os dois trocaram de clube há pouco tempo, de técnico há pouco tempo. São Paulo e Corinthians. O Corinthians, velho. O Corinthians já teve em 2023 como técnicos o Lázaro, o Cuca, 7 dias, e o Danilo. E deve para o Roger Machado. Então o Corinthians vai entrar em maio e no quarto técnico. É surreal. Rapaz, e a distância dos dois, Corinthians e São Paulo, para o Palmeiras aumenta. Porque ficam bandos, né? E o Palmeiras... E também em relação a jogadores, né? O Palmeiras tem essa coisa de conseguir recuperar rápido os seus jogadores. Tem um time muito saudável, um time jovem, né? Um time físico, competitivo. Além de ser bem treinado, o Palmeiras, não por acaso, é favorito de novo a ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos fazer o seguinte, ó, daqui a pouco vai ter Galo e Furacão. Vamos dar nossa primeira rodada de palpites, portanto. Eu vou colocar aqui o Caleri, que continua com dengue, não jogou, não sabe nem se ele vai jogar no meio de semana lá contra o Tolima. Não vai. Aliás, não deveria. Né? Já temos ali aqui na agulha, depois da entrevista do Dorival. O Dorival, uma das coisas que o Dorival falou, que o Caleri não dá para ir, né? Depois perdeu não sei quantos quilos aí para Ibagué, o São Paulo vai enfrentado, ele não vai. O Erisson vai, o Caleri não vai. Um ponto faz muita diferença, Tironi. Não veio o ponto lá no Engenhão, lá no Newton Santos, e esse ponto foi importante. Acho que também para confirmar algumas coisas, extra jogo, extra análise da escalação do Dorival e trocas. Assim, de novo, gente, falando do São Paulo, com toda a sinceridade, faltam 41 pontos. O time do São Paulo é muito fraco. O time do São Paulo, vou repetir para vocês, é muito fraco. Vou insistir para vocês, é muito fraco. Com Caleri e Erisson, os dois centroavantes fora, fica ainda mais fraco. A comparação com o elenco do ano passado, depois das cirurgias do Ferrarese, do Vinícius, do Wellington e do Galopo, embora a direção do São Paulo não goste, o time do ano passado do São Paulo, o elenco era muito melhor. O elenco do ano passado tinha alguns jogadores que davam pontos. Os jogos do São Paulo, cara, se o São Paulo não começa bem, não entra em vantagem e não controla, para você olhar, puta, esse cara vai tirar alguma coisa da cartola. Não tem quem vai tirar coisa da cartola. O Marcos Paulo, que é um jogador tecnicamente um pouco melhor, tem feito algumas coisas, como esse gol de empate ele desvia e tal. Depois até você mete aí na agulha pela câmera do São Paulo. Foi um gol, não digo assim, fortuito, porque o São Paulo também sufocava o adversário, que é muito fraco, para empatar. Mas, Tironi, chega no momento, tinham 3 jogadores no banco do meio para frente, eles entraram e só tinha o Juan, menino. Aí o Tironi está vendo a comemoração. Vamos lá, voltar. Essa é a câmera do São Paulo. Ele vem, finaliza com a direita, ela desvia e mata o goleiro do Curitiba, que é muito bom. De fato, é um bom goleiro. E empata o jogo. E o Marcos Paulo tem, na verdade, mostrado mais confiança. Ele, tecnicamente, sim, é verdade, tem um nível superior a outros jogadores do São Paulo, do meio para frente, superior ao Alisson, superior ao Rato, superior ao Caio Paulista, superior a qualquer outro ali. Tecnicamente, ele rivaliza com o Luciano e está numa fase melhor que a do Luciano, né? E aí ele acabou empatando o jogo. Mas eu acho assim que o campeonato do São Paulo é um campeonato para não correr riscos, continua sendo, cara. Mesmo com a troca de técnico. A única deliberação que eu faço é que esse técnico, ele entende isso.
para mim já entendeu desde o início. Deu uma vacilada hoje que quase custou a derrota, mas acho que ele entende esse campeonato, ele entende o limite do time dele. E até as trocas dele são muitas vezes de acordo com esses limites. Talvez no campeonato mais fraco, que é a Sul-Americana, o jogo de terça-feira você falou, o São Paulo consiga ir progredindo, dependendo, já fez 6 pontos, vai saber. Mas lembrando que na Copa do Brasil, terça-feira tem sorteio, aí qualquer adversário de Série A sairá no confronto, já vai ser um perrengue. No São Paulo, a próxima fase, qualquer que fosse o sorteio, seria um perrengue e será na terça-feira. A expectativa em Fortaleza e Fluminense foi atingida. Era a grande expectativa, inclusive, sim, né? A gente conversava antes de entrar aqui no ar, né, Mari, falando um pouquinho sobre isso, como esse jogo, por conta do futebol que as duas equipes apresentam, seus treinadores e tudo mais, chamava a atenção nessa rodada. A gente vai chegar lá já. Antes a gente vai falar deste Coritiba 1, São Paulo também 1. Jogo em que o São Paulo foi buscar o resultado, foi buscar o empate e trazer esse pontinho para casa. O primeiro tempo de São Paulo muito ruim, né? Bem abaixo. O Coritiba saiu logo no começo na frente com o gol do Bruno. E no segundo tempo o Dorival tentou modificar o cenário, fez algumas trocas arrojadas, né? Trocou lateral por lateral, Rafinha pelo Raí Ramos, depois tirou o Luan, botou o Marcos Paulo, que mais uma vez fez gol, né? Vem conseguindo agora, pelo menos em termos de gols, performar. E usou a estratégia de tentar jogar o Curitiba para o campo de defesa, botou muita gente em cima da última linha do Curitiba, mas ainda falta, óbvio, natural, né? Falta criatividade, falta mecanismos de proposta de jogo, porque o Dorival chegou ontem no São Paulo, né? E jogo em cima de jogo, sem tempo para treinar. E é um desafio que o Dorival vai ter, conseguir criar mecanismos para o São Paulo conseguir produzir mais. Porque dentro da estratégia de colocar muita gente na última linha do Curitiba funcionou, empurrou o Curitiba atrás. O Curitiba ainda teve chances de não matar o jogo, mas aumentar a vantagem no placar com o Manga, 2 contra-ataques, bola parada, não aproveitou, e aí o São Paulo, num gol do Marcos Paulo, uma bola que ainda desvia, consegue o empate. Então, assim, dentro das propostas, para o São Paulo não é um mau resultado, para o Curitiba é ruim, porque o Curitiba vem de 2 derrotas, o Curitiba está com 1 ponto só, e jogando em casa, precisava da vitória. 4 pontos em 3 rodadas, correu atrás do marcador durante quase todo o jogo, tomou um gol muito cedo do Bruno, chute de fora da área, sofreu no começo do primeiro tempo, principalmente por deficiência de marcação do lado direito. O Coritiba criou as melhores chances por ali, depois o time equilibrou, obrigou o Gabriel a fazer algumas boas defesas, num chute de falta do Wellington Rato, numa bola de fora da área do Luciano e numa bola na trave também que o Nestor colocou. No segundo tempo, o Coritiba tentou administrar e teve várias chances, uma já no final do primeiro tempo e algumas no segundo tempo com Aleph Manga, principalmente em contra-ataque, mas em algumas ele parou no Rafael, em outras ele desperdiçou as oportunidades, até que o Marcos Paulo, num chute da entrada da área, um desvio no zagueiro que matou o goleiro Gabriel, decretou o empate do São Paulo e foi isso, 1-1 para 25. Tem uma campanha bem regular, uma derrota na estreia, uma vitória no segundo jogo e agora um empate. O Dorival Júnior foi para sua terceira partida e continua sem perder. E o São Paulo não para. Enquanto o Coritiba só joga, Glaucia, no final de semana contra o Bahia em Salvador, o São Paulo dorme aqui na capital paranaense, faz um treino pela manhã na Arena da Baixada e viaja em voo fretado para Bogotá, na Colômbia. Lá passa de domingo para segunda, treina e depois vai em voo de carreira para Ibagué para jogar contra o Tolima na terça-feira, defendendo a liderança da Copa Sul-Americana. 2 notícias importantes. O Erisson está com a delegação, ele começou a transição no início da semana, mas não ficou no banco de reservas. A tendência é que o Erisson participe do treino de amanhã e também lá na Colômbia e fique à disposição para o jogo contra o Tolima. E o Caleri, será definida a situação hoje à noite. Num primeiro momento, ele não deve vir para Coritiba se integrar ao grupo e viajar para a Colômbia. O Caleri está com sintomas de dengue desde o início da semana, não treinou durante a semana toda, jogou já no sábado passado contra o América. Já não estava legal, mas conseguiu jogar, conseguiu participar da vitória e marcar gol, mas foi muito forte a dengue do Caleri, o organismo dele está muito debilitado, então vai ter uma reunião aí, talvez no hotel hoje, para uma definição com os médicos do São Paulo, se vale a pena trazer o Caleri para cá amanhã, para que ele embarque com a delegação, ou se é melhor ele terminar a recuperação em São Paulo, treinar durante toda a semana, readquirir a melhor forma física e ficar à disposição para o jogo contra o Inter, jogo marcado para domingo que vem no estádio do Morumbi. Estou por aqui, Cláudio. Entrou um pouco desligado no jogo, infelizmente sofremos o gol, aí a gente começou a tomar conta da partida após o gol e infelizmente a gente saiu com um empate que poderia ser uma vitória para a gente aí fora de casa.
Você não teve muita oportunidade para chute de média e longa distância, que é seu forte, né? Você não teve muita oportunidade. O Nestor tentou, o Wellington tentou, o Nestor tentou até uma que pegou na trave, mas hoje os caras parecem que estavam meio espertos com você perto da entrada da área, né? Sim, o time deles estava bem fechado. É um pouco mais difícil de arriscar ali de fora da área. Queria que você falasse da renovação do seu contrato. Como é que é? Tá tranquilo agora até 2027, contrato novo, Dorival te dando oportunidade, até numa posição que a gente não imaginava ver você. Como é que você está trabalhando todos esses acontecimentos aí nas 2 últimas semanas? Estou muito feliz pela renovação. Um clube que eu tenho um carinho, um amor enorme por estar aqui desde os meus 15 anos. E fico feliz demais. E agora é trabalhar cada vez mais para que possa vir coisas boas junto com o São Paulo. Você está se adaptando bem a esse segundo volante, esse número 8 que o Dorival tem falado pra gente, que tem te testado? Sim. Tô conseguindo me adaptar bem e eu coloco na minha cabeça onde ele quiser me colocar para jogar, eu tô preparado para dar o meu melhor. Bora falar agora sobre um volante que sumiu sob o comando de Dorival Júnior. Dorival, que tem essa marca de trazer todo mundo, contar com todos os jogadores, até agora não colocou para jogar o Jackson Mendes. O volante equatoriano que foi contratado no início dessa temporada depois de deixar excelente impressão jogando a Copa do Mundo pela seleção do seu país. Era titular com o Rogério Ceni, embora tivesse perdido também um pouquinho do moral nos últimos tempos com o Ceni, especialmente depois que disse que só queria jogar de primeiro volante. O Ceni tentou colocá-lo como segundo volante, o Mendes disse que não gosta, que a função com a qual ele está habituado é primeiro volante e ele brigaria por essa função. Pois bem, o Dorival chegou, venceu o América, venceu também no meio de semana 8 anos e acabou empatando com o Coritiba nesse sábado em Curitiba. São 3 partidas e nas 3 o Jackson Mendes não saiu do banco. O problema é que o equatoriano também já não havia jogado na partida contra o Puerto Cabello, o último jogo de Rogério Ceni, ou seja, são 4 jogos em que o equatoriano vai para o banco e nem sequer sai. Dorival Júnior foi perguntado sobre o tema, por que ele não está usando o Mendes se ele já colocou quase todo mundo do elenco para atuar. A resposta do Dorival foi, abre aspas, tudo é questão de tempo. Pedi a ele um ou outro detalhe para a gente corrigir, para eu ter essa segurança, a certeza de que posso colocá-lo em campo. Ele não quis dar mais informações sobre que detalhes seriam esses, mas me chamou a atenção. Para ele falar em segurança para colocar o Mendes em campo parece algo mais grave do que se imaginaria. De qualquer forma, é um dos poucos atletas que não foram aproveitados e parecem não ter muito moral. A ideia do Dorival é justamente a contrária, e Marcos Paulo é um bom exemplo. O Marcos, que havia brigado com o Rogério Ceni e que inclusive marcou um gol salvador na era Rogério Ceni, no último jogo do Ceni contra o Puerto Cabello, foi o autor do gol que valeu ou evitou a derrota do São Paulo contra o Curitiba. O Coxa abriu o placar 1-0 e o São Paulo conseguiu o empate justamente com o Marcos Paulo. Que avaliação? Simples assim, faltam 41 pontos, né? Não vamos nos iludir. É um time que corre e tem vontade, mas falta qualidade. É isso. E tudo que não podia ter acontecido contra o Curitiba é ter tomado o primeiro gol. Tomou o primeiro gol, a coisa complicou. Se tivesse feito o primeiro, acho que a história seria outra. Mas assim o São Paulo correu, tentou e foi até o fim e conseguiu o empate. Dorival não foi bem, para mim foi o pior jogo do treinador, principalmente na escalação. Nas mudanças, até que quando alterou em certo momento houve uma melhora, né? Você coloca Neves, você coloca Marcos Paulo. Porém não foi bem não. E vamos ver agora como é que vai ser terça-feira, né? Se vai jogar com o time misto, se vai fazer só algumas alterações. Lembrando que depois o São Paulo pega o Inter no Morumbi somente no domingo. E aí a próxima rodada brasileira é contra o Fortaleza lá. Meu amigo, agora o bicho pega. E quando você tem 3 rodadas que seriam mais acessíveis, você consegue 4 em 9 pontos, é preocupante, né? Mas muitas equipes conseguiram menos que isso, né? Então é preocupante, mas vamos acreditar que o trabalho do Dorival pode melhorar. E ainda mais tem a janela do meio do ano, né? São Paulo mostra muito mais vontade do que organização e entendimento do jogo do Dorival. Até porque o Dorival praticamente não tem tempo, né, para treinar, né? Ele já chegou jogando. Agora terça-feira joga, depois volta para São Paulo e tem um período um pouco maior de treinamento para poder se preparar contra o Internacional, que também não está jogando grande coisa assim, mas só que o São Paulo desde julho do ano passado não vence um grande, né? A última vitória importante foi contra o Palmeiras no Brasileiro, na Copa do Brasil por 1-0, o gol do Patrick. Esperamos aí que depois desse jogo contra o Tolima, no domingo que vem nós possamos aí comemorar 3 pontos no Morumbi. Pontuar no Morumbi é fundamental para a gente continuar nessa caminhada aí rumo aos 45 pontos. O São Paulo que anunciou a renovação do Paulo Maia, a rescisão do Pedrinho. Então assim, os bastidores de São Paulo não param. E se os bastidores não param, vocês podem ter certeza que não vai faltar vídeo no canal, tá ok?
Então, se você não é inscrito, se inscreve. Esse é o canal secundário do Mazorra SPFC, o Mazorra SPFC+. Eu sou Marcelo Mazorra, então já sabe. Tem São Paulo, tem vídeo. E, meu amigo, o que não falta no São Paulo é notícia. Então é isso, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.